Pessoal, beleza? Vamos fazer o exemplo 3 agora, então. Então, o problema 3 diz o seguinte, né? Na figura a seguir, A e B são blocos com pesos de 44 N e 22 N, respectivamente. Determine o menor peso do bloco C, que é esse blocozinho aqui, que deve ser colocado sobre o bloco A para impedi-lo de deslizar, sabendo que o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a mesa é 0,2. Então, vamos lá. Então, primeiro passo, vamos colocar as forças que estão atuando no sistema, tá? Então, vou pegar uma canetinha aqui. Qual que é a força que puxa o bloco B para baixo? É o peso de B, né? Aí tem uma corda que liga um corpo ao outro e para trás aqui, ó, vai ter a força, vamos colocar a força de atrito que surge aqui, né? Contrário ao movimento. Então, o que acontece? Basicamente, para o sistema entrar em movimento aqui, a força que tende a arrastar o movimento nessa direção é o peso de B. E quem tenta segurar o movimento é quem? É a força de atrito. Então, dessa forma, a gente pode aplicar a segunda lei de Newton ao sistema. Opa! Voltou aqui. Aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Quem que é a força que puxa na direção do movimento? É o peso de B. Quem que é a força que está contrária ao movimento? É a força de atrito, que depende do corpo A e do corpo C. Então, eu coloquei aqui, ó, força de atrito de AC, que é igual à massa total, que é a massa desse cara, mais a soma dessas massas aqui, vezes a aceleração. Só que na letra a gente quer determine o menor peso do bloco C, que deve ser colocado sobre o bloco A para impedi-lo de deslizar. Se ele não vai deslizar, quanto que vai ser o valor da aceleração? Né? Se ele não vai deslizar, ele vai ficar parado. Se ele está parado, quanto que é a aceleração? Zero. Né? Então, eu vou igualar essa soma aqui a zero. Então, eu vou ter que o peso de B menos a força de atrito de AC é igual a zero. Então, eu posso escrever finalmente que a força de atrito AC é igual ao peso de B. Tá? Então, encontramos uma equação. Porém, eu conheço o peso de B, mas não conheço a força de atrito. Como é que eu posso escrever força de atrito? Força de atrito não é μ vezes a normal? Tá? Só que nesse caso não é entre A e C. Então, força de atrito entre A e C, de A e C, é igual a μ vezes a normal de AC. Então, vamos ver quem que é a normal de AC. Nesse caso, deixa eu pegar a caneta, você tem para baixo. Você tem o peso de A e junto para baixo aqui, você tem o peso de C. E para cima, no solo, você vai ter a normal de AC, né? Ou seja, quem que é a normal de AC, então? A normal de AC nada mais é do que a soma do peso de A mais o peso de C, certo? Então, vamos calcular a normal de AC. O peso de A a gente conhece, 44. O peso de C é justamente o que a gente quer calcular para que o sistema permaneça em repouso, que a gente já colocou aqui a aceleração zero. Então, normal de AC é 44 mais o peso de C. Então, eu vou vir e vou substituir ali na força de atrito. O μ vale 0,2, que é o coeficiente de atrito estático. A normal é 44 mais o peso de C, que a gente não sabe quanto é. Então, agora eu encontrei essa equação, eu venho e jogo ela aqui, ó, para encontrar o peso de C, porque o peso de B a gente conhece também. Então, substitui aqui 0,2 vezes 44 mais peso de C é igual ao peso de B. Quanto que vale o peso de B? 22. Então, eu vou substituir, vai ficar 0,2 vezes 44 mais peso de C igual a 22.
Aí aqui tem que tomar um cuidado, ou você passa esse cara para cá dividindo, porque está multiplicando aqui todo mundo, ou você faz a multiplicação dos dois termos aqui. Toma um cuidado aqui na matemática. No meu caso, eu passei dividindo, então fica 22 dividido por 0,2, 110. Então, o peso de C vai ser 110, passo 44 para cá subtraindo, vai dar 110 menos 44. A gente tem que o peso de C vale 66 newtons. Então, esse é o valor do peso de C que você vai colocar aqui em cima para que o sistema permaneça em repouso. Esse é o valor mínimo, né? Qualquer valor acima desse, o sistema não vai se movimentar. Tá? Aí ele pergunta ainda, numa letra B, né? Se o bloco C for repentinamente retirado, qual será a aceleração do bloco A, sabendo que o μc entre A e a mesa é 0,15? Tá? Então agora a gente vai tirar esse peso de cima, tá? E vai ficar só o A e o B. E ele quer saber qual o valor da aceleração dos blocos. Para isso, vamos aplicar a mesma equação que a gente tem aqui, ó. Força resultante é massa vezes aceleração, que é igual ao peso de B menos força de atrito, que é igual a massa total vezes A. A única diferença é que a força de atrito aqui não vai ter o corpo C, então é força de atrito só do A. Então vai ficar assim, ó, peso de B menos força de atrito de A igual a massa total vezes aceleração. Agora não é zero isso aqui, porque a gente sabe que o corpo vai estar em movimento. Então vai ficar peso de B menos μc vezes a normal de A. Perceba que a normal de AC aqui, ó, foi trocado pela normal de A só. E a massa total agora é massa de A mais massa de B, porque foi tirado o corpo C fora. Peso de B vale quanto? A gente já sabe o valor dele, que é 22. Aqui é mc vezes a normal de A. Normal de A agora não vai ter o peso de C, vai ser só o peso de A. Então, só 44 aqui. Soma das massas. Então, a gente vai ficar... Passa esse cara para cá dividindo. Peso de B menos μc vezes peso de A, dividido por massa de A mais massa de B, é igual a aceleração. Só troquei de lado aqui para ficar mais bonitinho, né? Substitui os valores agora. Peso de B vale 22, menos o μc, que agora é 0,15, que é coeficiente de atrito cinético. O peso de A vale 44. A massa, como é que eu determino a massa? A massa eu pego o peso, divido por 9,8, que é o G, e encontro a massa dos dois. Tá? Para a massa de A eu divido por 9,8 esse cara, e divido esse cara por 9,8, e eu vou ter esses valores. Substitui aí, bate na calculadora, e você vai encontrar então que o valor da aceleração é 2,3 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, esse é um cuidado aí que vocês devem tomar nesse tipo de problema. Sempre colocando as forças que estão atuando no sistema e aplicando a segunda lei de Newton. Ok? Vejo vocês, então, na próxima aula. Grande abraço.